Recebido o convite para a celebração desses 46 anos dessa querida e amada igreja aqui em João Pessoa. Louvo também a Deus, pela amizade, o carinho, o apreço que nós temos junto ao vosso pastor, o pastor Leonardo Félix. É sempre uma alegria imensa poder estar com ele. Você é um querido amigo de caminhada e de ministério. Louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida da família dele. Então, para nós realmente é uma alegria transbordante poder estar com vocês aqui essa noite. E eu quero vos convidar a que nós possamos estar abrindo um texto bem conhecido da Escritura, que é exatamente o texto de João, capítulo 3, e o versículo 16. Esse famoso texto da Palavra de Deus. Tenho certeza que nós conhecemos muito bem o texto. Se que puder, então, ficar em pé para nós estarmos lendo a Escritura, a palavra do nosso Deus. Acreditando que você encontrou o texto, acreditando que você encontrou esse precioso texto da palavra santa do nosso Senhor. Assim diz a Escritura para os nossos corações essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ter mais uma palavra de oração, dessa feita rogando ao precioso Deus, que aplique sua palavra em nossos corações. Senhor, nós te damos graças por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar nos teus átrios de amor, em tua presença, Senhor, reunidos junto ao teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome para exaltar, bendizer e glorificar ao Senhor, Deus da sua salvação. Portanto, obrigado, Senhor, por ter nos atraído à tua presença. Obrigado por, Senhor, revelar para nós a tua grandeza, os teus feitos, as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por nós podermos verdadeiramente testificar que tu és incomparável, ó Cristo. Portanto, Senhor, que nessa noite tu ministres a tua palavra em nossos corações. Que possamos ser edificados, fortalecidos, Senhor, firmados mais uma vez, Senhor, nas verdades preciosas das Escrituras, para continuar, Senhor, seguindo a tua vontade, fazendo o teu querer, abraçando, Senhor, a fé genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que tu és bom, Senhor, para fazer até muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, é no nome santo, bendito e precioso de Jesus Cristo, que humildemente eu te rogo, que me uses como instrumento em tuas mãos, para glorificar tão somente o teu nome, Senhor, e assim que nesta noite tu sejas engrandecido e exaltado, porque só o Senhor é digno e merecedor. Portanto, é no nome santo de Jesus que nós assim oramos, agradecidos. Amém. E amém. Podeis sentar, queridos e amados irmãos. Foi-me dado o tema para nós estarmos pregando essa noite, esse belíssimo tema, que é o incomparável Cristo, E eu tenho a incumbência, então, de ter também um subtema, que é a incomparável dádiva de Cristo. Como é importante nós podermos então apreciar essa verdade, sublime verdade de que o nosso Deus realmente, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Ele é incomparável. Falar sobre Cristo e o quanto Ele é incomparável é sempre um enorme desafio, pois as palavras humanas sempre serão pobres e poucas para descrever tal fato. Porém, meus queridos irmãos, ainda assim, eu rogo a Deus que possa tentar trazer à tona esta tão magnífica realidade do quanto que Jesus Cristo realmente é incomparável. Eu estou certo que milhares e milhares de pessoas que já passaram por este planeta Terra, ninguém jamais chegou perto de ocupar a posição única e exclusiva que ele ocupou na história da humanidade.
Ele foi simplesmente inigualável em sua vida, em seus ensinamentos. Ele foi incomparável em seu impacto e influência espiritual, moral e social, bem como sobre tudo que existe nesta terra e fora dela. Sim, Jesus é incomparável em absolutamente tudo. Nós podemos afirmar, sem reservas, que ninguém jamais exerceu uma influência tão singular e poderosa sobre as pessoas do que Jesus de Nazaré. Também, nenhuma pessoa tem sido identificada por meio de tantos títulos como os que Jesus recebeu. Você sabe muito bem, a Escritura deixa claro isso para nós. Ele tem vários títulos. Um dos títulos que nós o conhecemos é que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele também é conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele também é conhecido por Deus forte, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo vivo, Senhor meu e Deus meu, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Deus bendito para sempre, o Santo, o Senhor de todos, o caminho, a verdade e a vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores e muito mais. Esses são alguns dos títulos que nós podemos ver e que incorporam a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Contudo, nada, meus queridos irmãos, absolutamente nada, se compara ao fato de que Ele é Salvador. E diante disso, existe então uma boa nova para o mundo pecador. Como é relevante nós podermos entender isso e nos apegar a essa verdade. A minha oração é que esta noite o Senhor possa colocar em nossos corações tal verdade, e se caso já a conhecemos, que possamos nos firmar nela a cada dia, a fim de que jamais venhamos a nos apartar de tal preciosa verdade. O texto que lemos, sem dúvida, é um dos mais sublimes trechos evangélicos do Novo Testamento. E com certeza, nós devemos gravá-lo em nossos corações com letras douradas. E todo cristão precisa se familiarizar com essas palavras e recitá-las em sua mente, pelo menos uma vez ao dia, para guardá-la bem na sua memória. Pois é certo que tais palavras conferem ao triste alegria e ao morto a vida. Não podemos compreendê-las todas. No entanto, queremos confessá-las com a boca e rogar que o Espírito as imprima em nosso coração e as faça tão luminosas e ardentes que penetre até o mais profundo de nosso ser. É verdadeiro, um evangelho de grande riqueza, ele é repleto de gozo. Essas são as palavras: Deus amou ao mundo, e o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso significa? Eu ilustrarei isso, queridos irmãos, com um quadro em que veremos, por um lado, o doador, por outro, o receptor, e além disso, o presente, o fruto, e como é proveitoso tal presente, e tudo isso em uma dimensão grandiosa. Esse é o meu desejo essa noite, que nós possamos verdadeiramente compreender e que os nossos olhos realmente sejam abertos e se alarguem para a compreensão sublime de quanto que Jesus é verdadeiramente incomparável. Diante disso, então, vejamos aqui. Primeira coisa que eu posso salientar a respeito desse texto, de que Jesus é incomparável e de que Ele é uma dádiva dada por nós a Deus, é o seguinte: Deus, o Pai Celestial, o Criador do Universo, é o que dá ao mundo a grande dádiva que é Cristo. Você consegue compreender isso? É Deus, o Pai,
foi o Criador do universo, que nos deu, que deu ao mundo tão dádiva preciosa e incomparável que é Cristo. O maior de todos é o doador. O texto não nos diz o imperador deu, ou o rei fulano deu, ou o grande sábio dessa terra deu, nada disso, mas o texto é categórico em nos dizer que Deus deu. Deus que é insondável, o Criador de tudo quanto existe. Mas o que isso quer dizer? As palavras humanas são demasiadamente pobres para explicar em seu pleno alcance. Todas as coisas criadas são diante dele como um grão de areia diante dos céus e da terra. Com razão se fala dele como aquele que dá boas coisas. Essa é, pois, a pessoa doadora, Deus. Quando escutamos a palavra Deus, e que fique bem claro aqui, que eu não falo de qualquer Deus, ou seja, dos inúmeros deuses que são criados pelo próprio homem, mas que é sabido que todos estes tais nada podem fazer. Entretanto, o Deus ao qual eu me refiro aqui é o Deus vivo e verdadeiro, o sustentador e criador de todas as coisas. Tudo formou e não devemos pensar que existe alguma coisa que possa ser comparada a Ele. Pois todos os reis e imperadores, com seus dons, com as suas cortes, nada mais são do que um monte de lixo diante dEle. E com isso posto, queridos irmãos, que o nosso coração possa se encher de gozo essa noite, e de reverência profunda, e até mesmo que o mais precioso tesouro dessa terra pereça totalmente, ou nos pareça totalmente insignificante, quando comparado com Deus Altíssimo e Eterno. Por isso, tão alta assim deve ser a nossa estima para com o Senhor, o nosso glorioso Salvador. Diante disso, eu tenho também a segunda coisa importante para entendermos isso. Serão pelo menos 8 aqui para nós entendermos. E a segunda delas, para demonstrar a realidade de Cristo como uma dádiva incomparável, é que Cristo é o meio da entrega voluntária de Deus, e Ele é a revelação de seu imenso amor. Você compreende isso? Como é precioso, queridos irmãos, saber que Deus nos deu o seu Filho de uma maneira tal, como é singular de sua divina majestade. Ou seja, que vai além de toda medida. O que Ele nos dá, Ele não o dá como recompensa de nossa dignidade ou ignorância de nossa indignidade, mas sim como o puro amor. Ele amou o mundo. Ele nos deu como doador bendito, assim como realmente o é, e de todo o coração o entregou por nós. E tudo impulsionado por seu amor divino, que não está condicionado por nenhum mérito da parte dos homens. E não existe em nenhum dos homens uma virtude sequer mais excelsa, ou que se compare ao excelso, profundo e majestoso amor divino da parte de Deus. Pois aquilo que se ama, se empenha tudo, corpo e vida. E certamente a paciência, bem como a justiça, também são virtudes muito apreciáveis. No entanto, parecem pouca coisa comparadas com a virtude do amor, que é a suma de todas as demais. O que possui a virtude da justiça, ele dá a cada um prêmio e a recompensa que por seus méritos lhe corresponde. Mas aquele que me amou, a esse se fez necessário que se me entregasse totalmente o seu Filho, mesmo sem eu merecer. Assim, queridos, quando o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá algo,
Ele o dá não somente por causa de sua paciência, não somente por ser administrador da justiça, mas sim por razão dessa virtude suprema, que é o amor. E isso deve despertar os corações humanos, nos corações humanos, uma nova vida. Tirar do meio deles toda a tristeza, atrair todos os olhares até o amor inexplicável que habita no coração de Deus. Ele é o doador máximo, doa impulsionado pela mais elevada virtude. E essa virtude manifesta a dádiva de seu caráter, tão precioso como o dom que provém do amor. Coisa interessante, meus queridos, é quando esse dom intervém em nosso coração. E se pode dizer quanto aprecio esse presente que vejo que é de coração. E não é tanto o presente em si que tomamos em conta, mas sim é o afeto com que foi feito o coração. Isso é que Deus dá seu verdadeiro valor. Se Deus me houvesse dado apenas um só olho, apenas um só pé, apenas uma só mão, e se eu soubesse que isso Ele fez por motivo de amor divino e paternal, eu deveria falar e dizer: esse olho me é mais precioso do que 1000 olhos. Assim mesmo, quando se toma então consciência de que Deus graciosamente o ofereceu por nós, você e eu deveríamos sentir todos os dias como se já estivéssemos no reino dos céus. Pois não é somente o grande prestígio do que ofereceu que nos comove, mas sim o grande amor com que Deus demonstrou para conosco ao entregar seu Filho Jesus Cristo. Há também uma terceira coisa impressionante aqui, para descobrirmos a beleza incomparável de Cristo. E a terceira coisa é essa: a dádiva é o seu próprio Filho, e com Ele nos dá tudo. Grande é, portanto, queridos, o coração do grande doador, e é imensuravelmente grande a dádiva que nos concedeu. O que Deus nos dá, seu Filho. Sim, é isso que Ele nos dá, e é isso que eu entendo que seja realmente dar, não uma moeda, ou um olho, ou uma casa, ou um carro, ou mesmo um reino, tampouco o céu com o sol e todos os astros juntos, nem a criação inteira, mas sim seu Filho, que dá grande como é o seu próprio Pai. E saber disso deveria, queridos irmãos, acender em nós uma luz em nosso coração, mas ainda um fogo ao extremo de nos fazer saltar de alegria sem parar, pois assim como é infinito e inefável o doador e o seu propósito, assim também é a dádiva. Ao dar-nos o seu Filho, o que Deus reteve de nós, junto com o seu Filho, Ele mesmo se entrega a nós, como bem expressa Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 32, que diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Conforme essas palavras, queridos irmãos, tem que estar incluso tudo. E assim, nomeie tudo o que você queira: o diabo, a morte, a vida, o inferno, o céu, o pecado ou a injustiça. Tudo tem que ser nosso, posto que nos foi dado o Filho, em quem todas as coisas subsistem. Em consequência, se cremos nesse Filho e aceitamos-nos como dádiva de Deus, todas as criaturas, boas ou más, vivas ou mortas, quem tem que estar a nosso serviço. Nesse sentido também, queridos irmãos, em 1 Coríntios, o
O apóstolo Paulo vai nos dizer, no capítulo 3, do verso 21 ao 23, o seguinte: tudo é vosso, seja de Paulo, seja de Apolo, seja de Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, compreendam, em Cristo está compreendido tudo, verdadeiramente tudo. Que dádiva é essa? Se pensar bem, você não poderá dizer menos que o que é o ouro ou a prata, ou a glória de todas as demais coisas que enchem o coração do homem, em comparação com esse sublime tesouro que é Cristo. Porém, aí está a maldita incredulidade que terrivelmente gera cegueira nos homens e faz com que mal deem ouvidos a essas coisas e assim não as creiam e permitam que palavras tão sublimes e consoladoras entrem por um ouvido e rapidamente saiam por outro, e vindo a desprezar assim tão preciosa dádiva de amor que é Cristo. É interessante, meus queridos irmãos, nós podemos observar como as pessoas se apresentam quando se lhes apresenta uma boa oportunidade, seja de comprar uma casa, um carro, um palácio, como se a nossa vida ela viesse a depender inteiramente de bens materiais. Porém, aqui, onde nos é pregado com palavras tão famosas que Deus nos ha dado o seu Filho, manifestamos indolência que não tem comparação. Quem é que faz com que essa dádiva tão grande seja tão pouco estimada, de modo que não agravemos no coração e que não sejam dados graças a Deus por ela? Eu estou certo de que o motivo disso é a dureza do nosso coração, cheio de pecados, bem como também os ardis e lentilhas do maligno, o diabo, que tomou posse do nosso coração e que faz com que nós sejamos tão duros e tão frios a respeito de tal dádiva que nos é concedida. Por isso eu digo, queridos irmãos, que faríamos bem se cada manhã nós levantássemos da cama e com essas palavras nós pudéssemos agradecer a Deus por ela e recitá-la em alto e bom som, para que jamais nos esquecemos e para que jamais ela deixe de estar em nosso coração, proporcionando a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui nós temos 3 partes: o que dá o seu amor, sua dádiva, a saber, Jesus Cristo. E com isso eu estou claro que aqui nos é dado tudo, pois Deus nos deu o melhor que tinha. Ele deu o seu Filho, que é a expressão máxima do seu amor por nós. Mas há uma quarta coisa também bem interessante de observarmos. A única condição junto à dádiva que se espera é que nós a aceitemos. Porém, existe algo mais que devemos tomar em conta. Deus, Ele conceitua a sua dádiva não como um pagamento ou recompensa a que nós tenhamos algum direito, mas sim realmente como um dom. Não foi algo que nos foi emprestado, nem há quem possa vir a pagá-lo. A única coisa que existe é que deve ser feito é estender a mão e receber de bom grado tal dádiva que nos foi oferecida. E assim, queridos, fazer uma oração humilde e dizer: ó Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor, tem piedade de nós, porque ainda somos tão duros para crer. É Deus, queridos irmãos, quem dá-lhe seu dom, e não só para tocá-lo timidamente, mas sim o quer dar a você
de verdade, não como um prêmio, mas sim como propriedade por meio da fé. Você e eu não tem mais nada a fazer a não ser simplesmente aceitá-lo. Porém, como é que nós chamamos as pessoas das quais se diz: a ninguém se lhe dá nada contra a sua vontade? Suponhamos então que um príncipe, ele fizesse para um pobre que não tem nem mesmo onde cair morto, uma oferta. E a oferta era presentear-lhe com um palácio, e que lhe reportaria também, junto com essa dádiva, um benefício anual de 1 milhão de euros. E aí imaginemos que esse pobre olhasse para isso, ouvisse isso, e simplesmente ele dissesse assim: eu não quero. Eu estou certo, seguramente, de que todo mundo gritaria e bradaria: jamais se viu um idiota como esse, que animal! Sim, certamente era assim que muitos diriam a respeito dele, ao negar tal dádiva. Mas observe bem, quando nós falamos do que Deus fez por nós, aqui não é nos dado simplesmente um palácio, é muito mais que isso. Aqui Deus dá o seu próprio Filho gratuitamente, porque Ele mesmo nos convida: estenda a mão, tome-o, é seu. O nosso papel então é, segundo a vontade de Deus, apenas o de recebedores e nada mais. E ainda assim, não é natural que nós o queiramos. Infelizmente, há tantos que, mesmo ouvindo a respeito de tal dádiva, simplesmente a negam, simplesmente a rejeitam, simplesmente não a querem. Agora, venha e perceba comigo e calcule comigo que pecado mais grave pode ser do que a incredulidade. Resistir ao Senhor que nos dá o seu Filho. Porém, nessa incapacidade de alegrar-se pelo dom de Deus, nós podemos ver que o mundo inteiro perdeu o juízo e está possuído pelo maligno. Ou como nas palavras ditas por João, o mundo jaz no maligno, não querendo se conformar em serem simplesmente recebedores. Mas, se lhe fosse dado 1 milhão de euros, se isso é realmente o que nos fosse oferecido, sim, nós despendaríamos uma alegria geral. Porém, o Filho de Deus, esse não é. E assim fica claro que tão completamente se acha o mundo em poder do diabo. O que Deus nos oferece, nós devemos considerar pronta e plenamente uma dádiva preciosa, porque Ele nos dá, não é qualquer coisa, mas é a melhor e a maior de todas elas. O que Ele nos oferece é Cristo. E você sabe bem quem Ele é, né? Ele é a razão de tudo, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. E não é possível que nós consigamos, então, receber tal dádiva apenas por prestar algum tipo de serviços, e nem que muito menos imaginemos que podemos vir a pagar por ela, porque isso é impossível. Mas gratuitamente, o Senhor nos ofereceu, quando enviou seu Filho ao mundo, por mim e por ti. Em quinto lugar, queridos irmãos, para compreender também a dádiva incomparável de Cristo, o destinatário e recebedor da dádiva de Cristo, a quem Deus oferece, é o mundo pecador.
Em nosso quadro também figura agora o recebedor. Quem é ele? Quem é que recebe isto? O mundo. Recebedor abominável e que é inquestionavelmente abominável. Por acaso o mundo não é influenciado e escravizado por Satanás, o inimigo de Deus e o seu maior blasfemador? O maior inimigo do nosso Deus é o diabo. Porém, o segundo somos nós, que sem Cristo somos considerados como filhos da ira. Sem Cristo, nós somos considerados como filhos do diabo. Pois bem, assim então, tendo tomado a consciência do que é Deus e o Filho de Deus, e de como esse Filho é a dádiva da parte de Deus, então grave agora também em seu coração a imagem fiel do que é o mundo. O mundo não é outra coisa senão a massa de homens que não creem em Deus e que o consideram como um mentiroso, e que blasfemam a respeito do seu santo nome, e que desprezam a sua palavra, e que desobedecem pai e mãe, e que cometem as coisas mais terríveis como adultério, e que caluniam, furtam e praticam toda sorte de outras maldades. E salta à vista que no mundo impera a infidelidade, a blasfêmia e todo tipo de vício que se possa catalogar. Portanto, queridos, esse é o mundo. E esse mundo é vil e perdido. E foi a esse mundo perdido, e onde habita tal inimigo, que Deus deu o seu Filho. Outro fator importante que realça a dádiva é o fato de que o nosso Deus, Ele é Senhor e não se afasta enjoado deste mundo, ainda que ele seja tão ruim. Mesmo diante das blasfêmias que professam contra o seu nome, a transgressão de todos os seus santos mandamentos que cometemos todos os dias, apesar de toda a grandeza como presenteador, Deus realmente ele deveria sentir uma profunda repugnância ante ao mundo e a sua maldade, já que os pecados do mundo são incontáveis. No entanto, sabe o que ele faz diante de tudo isso? Mesmo podendo ter nos rejeitado, mesmo não precisando de nós para absolutamente nada. Porque ao contrário do que muitas das vezes nós pensamos ou imaginamos, Deus não é carente não, viu? Deus não é um velho idoso e que está necessitando da visita dos seus parentes, porque se sente solitário, sozinho, desprestigiado. Não, Deus não é assim não. Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, mas Ele não depende de nenhuma das coisas que Ele criou, porque se o homem crer ou não crer, Ele continua sendo Deus, e nada muda a sua grandeza, poder, majestade, senhorio. Mas, no entanto, mesmo diante deste fato horripilante, de que Ele poderia simplesmente acabar conosco, nos eliminar definitivamente, no entanto, Deus vence a maldade e apaga os pecados contra a primeira e a segunda tábua da lei, e já não quer mais saber de nada, quando Ele nos entrega seu Filho. Será possível, então, que perante tal realidade, nós não deveríamos ter amor e confiança para com aquele que quita os pecados e que ama ao mundo, mesmo com todas as suas transgressões?
E nós sabemos que são inumeráveis, né, as transgressões. Porque não há um homem sequer que possa contar os seus próprios pecados, ou mesmo que poderia contar os pecados do mundo todo. Mas mesmo diante deste fato, o Evangelho nos diz que Deus tem dado o seu Filho ao mundo. Não pode então caber a menor dúvida. Deus ama ao mundo que blasfema dele. A remissão dos pecados tem que ser, então, uma realidade indiscutível, uma dádiva incomparável. Se Deus pode dar ao mundo, que é seu inimigo, um presente tão grande, ou melhor ainda, se Ele mesmo se entrega ao mundo, como Ele pode odiar ao mundo? Que coração não deveria encher-se de regozijo diante do fato de que Deus mesmo intervém na miséria humana e dá o seu amado Filho a homens malfeitores. Se nós analisarmos bem, fizermos uma franca avaliação, que malfeitor, por exemplo, não fui eu, que durante tantos anos com meus pecados também crucifiquei a Cristo, pratiquei todas as idolatrias próprias de uma vida pregressa. E apesar de lhe ter ofendido tanto, ainda assim, apesar de, me conduziu ao conhecimento de seu Filho e de si mesmo. Tal é o seu amor para comigo, a sua criatura pecaminosa, por meio em relação ao seu Filho, não recordará de todo o mal que eu lhe fiz, uma vez que estou em Cristo. Ó Senhor Deus, que o homem deva ser aquele que, em vista de tudo isso, ainda persiste em sua ingratidão. Que gozo, que indizível gozo deveria nos encher. E voluntária e amorosamente nós deveríamos não só servir-lhe, mas sim também sofrer tudo com um ânimo resoluto, quando tivéssemos que morrer por causa dele, nosso amoroso Pai, que nos tem dado um tesouro tal como esse. Não deveria eu de sofrer prazerosamente, até mesmo a morte, seja ela qual for, como fiel testemunha de meu Senhor. Se isso não acontecesse, se esse gozo não se produz, agradeçamos isso único e exclusivamente a nossa própria incredulidade, que nos freia e nos atrapalha para não desfrutar de tal dádiva. Mas que fique certo, que nós temos visto, e hoje é nos dito, de forma clara e vívida, a enormidade que é tudo isso. O doador, seu amor, seu dom, e também a pessoa que o recebe. Em sexto lugar, queridos irmãos, para que possamos compreender que Cristo é realmente incomparável, nós devemos entender a finalidade da dádiva de Deus, que tem como propósito a salvação do homem, tirando da morte para a vida. Segue agora o propósito último do doador divino. Qual é a intenção ao nos dar a sua dádiva, que é Cristo? Não é me dar apenas para que eu coma ou beba, mas sim para que eu tenha dela o maior dos proveitos. Não a que dar como um simples dote, assim como tão pouco nos dá o batismo e a Santa Ceia, como partes de um dote. Antes, a finalidade é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E não se trata aqui que Ele me dê um reino, ou mesmo o mundo inteiro. Não é disso que estamos falando. Mas o que quer me dar é que eu esteja livre do inferno e da morte, livre do perigo de me perder para sempre. Essa é a missão que o filho deve cumprir. Quer me tirar das garras do diabo, não quer que eu seja devorado no inferno, mas quer me arrancar da interminável miséria. Tal há de ser o feito de tal dádiva. Ele quer trancar as portas do inferno para que eu não pereça lá. Ele quer converter um coração débil e incrédulo em um coração forte e confiante. E não só isso, mas quer também criar em mim uma nova vida, quer me fazer uma nova criatura. Sim, que isso é o que se chama uma dádiva. Ele deseja que o seu coração transborde de alegria. Aqui achará um motivo mais do que suficiente para isso, pois nessas palavras do Evangelho nos é prometido uma vida eterna, onde já não se verá a morte, onde haverá plenitude de gozo, onde experimentaremos a mais ampla certeza de um Deus cheio de misericórdia e de graça. Por essa razão, o que aqui nos é dito são palavras em cujas as profundidades ninguém consegue penetrar completamente. Dia a dia, se deve rogar em oração que o Espírito Santo, portanto, as escreva no coração com letras que jamais se possam apagar. Esse mesmo Espírito faça, então, de nós um bom discípulo, alguém que saiba falar de Cristo e discernir toda a doutrina e sofrer com paciência tudo que Deus lhe imponha. Porém, se deixarmos passar de longe tais palavras, então pouco efeito duradouro terá, e o coração ficará tal como estava antes. E aqueles que, contudo, de forma tão despreocupadamente deixarem que essas palavras se percam ao vento, um dia, infelizmente, se lamentarão no inferno por toda a eternidade. Mas há uma sétima coisa para entendermos aqui, de como Cristo é incomparável. E a sétima coisa é que a fé é a mão que se apropria da dádiva da vida eterna, que é Cristo. É pela fé, é por meio da fé. Então, qual é agora a maneira como posso me apropriar dessa dádiva? Qual é o bolso ou o local adequado em que eu possa depositar esse tesouro tão precioso? É a fé, a saber, a fé com que se crê, pois essa faz que abramos as mãos e o bolso, pois assim como Deus é doador por meio do amor, nós somos os receptores deste amor por meio da fé. Vocês não precisam vir a merecê-la mediante uma vida de esforços. Suas próprias obras nada têm a ver nesse assunto. A única coisa que deve importar é passivamente que vocês deixem Ele dar a vocês tal dádiva. Em outras palavras, que mantenhas a boca aberta e digas: eu não tenho que fazer nada, simplesmente fique quieto e espere que Ele coloque a comida em minha boca, por assim vir a dizer. Dessa maneira o dom é dado por amor, mas é recebido por fé. Isso é, se você crê que isso é
verdadeiro. E que, de fato, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se assim você crê, com toda certeza você será salvo e bem-aventurado, porque o dom é demasiadamente grande para livrar qualquer um das garras da morte que deseja nos tragar. Por isso aqui se assemelha como o jogar de uma água nas chamas de um forno. Assim é o pecado de todo mundo comparado com essa dádiva. Nem bem o pecado entra em contato com Cristo e já fica também extinto, como se extingue a chama de um fogo quando esse cai no mar. Mas isso só acontece quando alguém se apropria desse tesouro mediante a fé e coloca em Cristo toda a sua confiança. Porque é exatamente isso que o texto está nos dizendo de forma clara, vívida. De tal maneira, Deus amou o mundo. E essas palavras são palavras áureas, palavras de vida, palavras de salvação. Queira Deus que nós possamos vir a captá-las, pois ao que pensa nessas palavras, nem o diabo lhe pode assustar. Antes, tem o coração repleto de alegria ao de dizer: tenho a teu filho, e como testemunha, me tem dado além disso o evangelho, ou seja, a tua própria palavra, viva e eficaz. Assim, já não há mais engano possível. Então eu rogo, e quem sabe nós possamos fazer essa mesma oração, dizendo: ó, eu creio, Senhor. Sei que não tenho mais o que fazer. Ó, se eu duvido, concede-me tua graça para que eu possa crer. Assim, pois, que cada um de nós possa crer mais e mais, e estar mais firme, porque crer é indispensável para receber. E dessa maneira, o homem chega a ser feliz e alegre, de modo que, com muito gosto, ele fará tudo. Tudo vai se perder, seu brilho e seu valor, porque sabe que possui um Deus que lhe é propício e que já lhe deu aquilo que ninguém pode tirar. E por fim, meus queridos irmãos, para entendermos quão sublime é Cristo, quão incomparável é Cristo, eu concluo dizendo que Cristo é a dádiva que está destinada a cada homem em particular. Cristo é a dádiva que está destinada a cada pessoa em particular. Muito bem. Me dirás, isso tudo eu poderia compreender, por exemplo, se eu fosse Paulo, talvez Pedro, quem sabe Tiago, João, ou mesmo Maria, ou mesmo aqueles que foram pessoas santas. A eles eu creio que lhe foi dado esse dom. Porém, como eu posso saber que a mim também não foi dado esse dom? Eu sou um pecador, eu não mereço tal coisa, você também não. Por que você não se fixa nas palavras que dizem a quem Deus tem dado o seu Filho? Eu sei que tais palavras elas não se tratam do mundo inteiro, indiscriminadamente, eu sei muito bem disso. Porém, o mundo não é apenas Pedro, Paulo, Tiago, João ou Maria, mas sim todos quanto têm a natureza humana e que creem no Filho de Deus. E bem, você crê que é um ser humano?
Porque ele diz que a dádiva é para os seres humanos. Você crê que é um ser humano? Faça o seguinte, belisque a você mesmo e veja se não é um homem como qualquer outro. Não diz o texto que o Filho tem sido dado ao mundo todo, mas em todo o mundo aos que creem. Portanto, todos os que são pessoas humanas devem, pela fé, apropriar-se do dom que Deus lhes oferece por meio da fé. Pensar logo de cara que eu e você estamos excluídos é anular a dádiva. Porque a ti esta palavra importa. Você é um ser humano, por isso também é uma parte do mundo. E quem sabe do mundo daqueles que creem? Deus deu seu Filho não a diabo, não aos cães, mas sim aos homens. Por isso, não há que colocar dúvidas com relação à veracidade do que Deus está falando e dizendo em sua palavra. Pois quem sabe, se Deus também não tem dado essa dádiva a você? Por que precipitar-se e dizer que eu não tenho esse dom? Isso significaria fazer do nosso Senhor, Deus, um mentiroso. E não permita que tais pensamentos te enganem, e nem deixem que se aninhem em seu peito. Diga, porém, o que importa é que eu não seja Pedro e nem Paulo. Se Deus houvesse desejado dar a sua dádiva aos que são dignos dela, o haveriam dado a anjos, ou ao sol, ou à lua. Eles teriam sido limpos e então puros. Porém, quem era, por exemplo, Davi, um pecador, ou mesmo os próprios apóstolos, todos também pecadores. Por isso, ninguém deve ceder ao argumento e dizer, eu sou pecador, portanto não sou digno do dom de Deus, como foi Pedro, ou tantos outros, que eu considero muito mais santos do que eu. Ao contrário, a forma certa de nós pensarmos é, seja o que eu for, de nenhum modo devo fazer de Deus um mentiroso. Eu pertenço ao mundo que Ele amou. Se não me apropriar da dádiva de Deus dada ao mundo, dádiva esta que é Cristo, então acrescentaria a todos os demais pecados ainda essa de vir a culpar a Deus e de chamá-lo de um mentiroso. Porém, se alguém se considera excluído, ele mesmo terá que dar conta disso. Eu não quero julgar-lhe, porém, sua própria boca o julgará, por não ter aceitado a dádiva da salvação, que é Cristo. Dessa maneira, eu concluo a exposição dessas palavras, queridos, dizendo aqui que eu creio que essa é uma mensagem belíssima, da qual jamais deixará com que nós possamos aprender absolutamente tudo, porque ela é tão sublime, é tão vasta. Eis o texto básico, então, que nos descreve a dádiva incomparável que é Cristo, e que nos diz que os cristãos possuem essa dádiva, e que o mundo é o lugar aonde Deus a concedeu. Portanto, invoquemos ao Senhor para que possamos crer firmemente em Cristo e tomá-lo como o consolo em meio aos sofrimentos e mesmo que diante da morte, e por fim chegar com toda certeza à bem-aventurança eterna por crer e receber a dádiva que é Cristo. Oh, minha oração é que o Senhor nos conceda a cada dia sua graça abundante e incomparável para crermos e confiarmos tão somente em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, para terminar, eu lhe pergunto honestamente,
Você entendeu que Jesus é Deus? Será que ficou claro que Ele é a única e verdadeira fonte de vida eterna? Mais uma pergunta importante. Será que você já entregou a sua vida a Jesus e recebeu tal dádiva? Se não fez, eu lhe digo em alto e bom som, e solenemente, hoje é um bom dia para crer e para receber a dádiva incomparável que é Cristo. E quem assim obter, obterá a salvação e a vida eterna que só Cristo pode conceder. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações e que possamos sempre saber que Cristo verdadeiramente é a dádiva incomparável que Deus nos concedeu. Vamos orar ao Senhor? Convido você a se colocar em pé. Feche os teus olhos, reclina a tua cabeça. E eu rogo a Deus que diante de tudo que fora posto, falado, dito aqui essa noite, o seu coração possa ser aberto e você possa crer e receber a dádiva que é Cristo. Senhor, santo e bendito é o teu nome, glorioso e eterno é o Senhor, Deus da nossa vida. Como é maravilhoso, como é especial, como é sublime nesta noite podermos ter ouvido, Senhor, sobre as verdades eternas da Tua palavra, que Cristo é a incomparável dádiva de Deus para nós, miseráveis pecadores. Portanto, Senhor, que assim como Tu tens feito ao longo dos séculos, que mais uma vez Tu faças aquilo que só Tu podes fazer. Abre os nossos olhos para ver, inclina o nosso coração para crer e faz o que ninguém tem capacidade nenhuma de realizar em nossa vida. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos de nossos pecados, salva-nos, Senhor, de uma vida destinada ao inferno e conduz-nos, Senhor, de forma sublime, poderosa e maravilhosa, como só Tu podes realizar ao Teu reino de graça e majestade, a receber e ter de bom grado a dádiva da salvação, que é Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, Deus, aplica essa palavra nos nossos corações, e que assim, Senhor, jamais nos esqueçamos que verdadeiramente Cristo é incomparável. Essa é a oração que te fazemos, e certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é que no nome soberano, sublime e inigualável de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Mais uma vez, agradecer de forma profunda e carinhosa o convite de poder estar convosco, nesse aniversário dessa preciosa e querida igreja.